começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. Nossa história começa em 2028, 10 anos após o mundo acabar. Nosso protagonista está sem munição, sendo o último humano vivo na cidade. Ele olha melancolicamente para uma foto e diz adeus a tudo. De repente, um zumbi aparece olhando para ele. Sem medo, o protagonista pega sua metralhadora, mas, em vez de atirar, explode a cabeça do zumbi com ela. Agora vemos que o protagonista está rodeado por zumbis. Ele grita: "Eu vou levar todos vocês comigo." Então, tudo se apaga. Nosso protagonista abre os olhos e seu professor diz: "Zun Tianchen, como você ousa dormir na aula?" Tianchen acorda assustado no meio da aula. Ele não consegue acreditar que ainda está vivo. Ele vai ao banheiro e percebe, inesperadamente, que voltou para sua vida escolar. Para um mundo pacífico, onde não existem infectados, Zun Tianchen olha no espelho e vê que suas cicatrizes sumiram. De repente, ele percebe algo atrás dele. Tianchen soca o espelho à sua frente, pega um caco de vidro e grita: "Eu vou decapitá-lo." Gao Fei aparece e diz: "Tianchen, o que está acontecendo?" Enquanto Tianchen aponta o vidro para sua garganta. Então, ele percebe que é seu melhor amigo, Gao Fei. Gao Fei ajuda Tianchen a tratar os cortes na mão causados pelo vidro. Descobrimos então que Tianchen havia se confessado para Duan Shurou naquele dia. Meu Deus, isso só pode ser brincadeira. Agora lembro. 10 anos atrás, eu me confessei publicamente para uma garota, mas ela zombou de mim, rasgou minha carta e todos riram de mim no passado. Mas agora é diferente. Duan Shurou aparece e pergunta a Tianchen se foi ele quem escreveu essa merda. Ele se pergunta como eu gostava dessa idiota. Ela era uma vilã que matou muitos no Apocalipse, incluindo Gao Fei. Então, ele responde: "Sua cara me faz querer vomitar." Às 2 da tarde, em fevereiro de 2018, um meteoro entra na atmosfera. Antes de cair, ele se divide em vários pedaços que caem por todos os cantos da Terra. No início, todos que contraíram o vírus ficaram inconscientes. As pessoas que resistiram ao vírus acordaram e viram que 80% da humanidade havia se tornado monstros. Aqueles que sobreviveram lutaram por suas vidas e desenvolveram poderes. Mas, ao mesmo tempo, os infectados começaram a evoluir. No final, tudo se tornou um inferno. Tianchen conta isso a Gao Fei, que pergunta se ele está escrevendo um livro. Tianchen olha o relógio e diz que ainda tem 1 hora. Ele pergunta se Gao Fei tem dinheiro, pega o dinheiro dele e o manda comprar comida. Precisamos de toda a fonte de energia possível. Também ligue para seus pais e mande-os comprar medicamentos. Tianchen pensa: meus parentes morreram em um acidente de carro anos atrás. Espero que Gao Fei me escute e ligue para a família dele. O protagonista corre para um armazém. No caminho, percebe que seu corpo está muito mais fraco do que no futuro. No armazém, ele improvisa um pé de cabra como arma e encontra um grupo de idiotas com Duan Shurou. Eles capturaram Gao Fei. O chefe deles diz: "Como você ousa falar assim com ela?" Então, ele arregaça as mangas e avança contra Tianchen. Tianchen, com um movimento rápido usando o pé de cabra, assusta o cara. Ele ordena: "Desapareçam, todos vocês, principalmente você, Duan Shurou." Duan Shurou diz: "Realmente, Zun Tianchen fingiu ser um lutador. Você não era um grande lutador. O que houve com você? Aquilo foi nojento. Você é um covarde. Que patético." O chefe do grupo comenta que teve um pressentimento de que Tianchen o mataria e regua. De repente, todos olham para o céu. O que são essas coisas? Tianchen diz: "Como eu esperava, está começando. A terra começa a vibrar e um terremoto acontece. Todos caem inconscientes por 20 horas devido ao vírus espalhado pelo ar. Quando acordarem, o mundo inteiro será um inferno." Então, Gao Fei e o protagonista acordam e percebem que se passaram 20 horas. Gao Fei pergunta se algo aconteceu, pois Tianchen está agindo estranho desde ontem. Eles escutam um grito e uma sombra aparece. Tianchen pula e, com o pé de cabra, acerta a cabeça do zumbi, matando-o com um único golpe. Gao Fei pergunta: "O que foi isso? Você está louco?" Tianchen responde: "Regra de sobrevivência número 1. Nunca hesite ao encontrar um zumbi. Pegue sua mochila e me siga. Você está prestes a ver que o mundo mudou. Vemos da escola destruídas, zumbis comendo e atacando pessoas." Gao Fei se assusta e pensa que está sonhando, mas Tianchen lhe diz: "Não, isso é a nova realidade." Um zumbi vê os dois e corre para atacá-los, mas Tianchen derruba o zumbi com um golpe rápido. Tianchen luta contra 5 zumbis e grita para Gao Fei se esquivar.
Eles veem Duan Shuro correndo de uma horda de zumbis com um cara. Tianchen manda Gao Fei se preocupar com ele enquanto Duan Shuro cai e um zumbi se aproxima dela. Ela implora por ajuda e Tianchen rapidamente mata o zumbi com um golpe na cabeça. Ela, chorando no chão, diz o nome de Zhu Tianchen, assustada. Tianchen a interrompe e manda: "Não se preocupe, apenas se levante." Ela responde: "Me espere." Dentro de uma sala de aula, Gao Fei pergunta ao protagonista o que eles vão fazer, já que todos estão assustados e Duan Shuro está chorando. Tianchen, irritado, manda ela se calar. O amigo de Duan Shuro, irritado, diz: "Ela é apenas uma garota. Você foi longe demais." Tianchen vê um corte no pulso dele e diz: "Os primeiros infectados foram os que receberam o vírus do meteoro, e os segundos são os que são mordidos. Em outras palavras, aqueles que são mordidos se tornam um deles." O cara grita com Tianchen: "Você viu muitos filmes de terror?" "Idiota." Tianchen responde: "Você quer que eu alivie sua dor? Pelo menos você poderia morrer como humano." O cara levanta sua arma contra Tianchen, que diz: "Suas feridas não doem mais?" "Certo." Duan Shuro manda o cara sair de perto dela. O cara, em processo de transformação, diz: "Você está mentindo." "Não está. Seu mentiroso. Isso não vai acontecer." Duan Shuro corre em direção a Tianchen. O cara, se transformando, toca na mão dela e diz: "Eu não vou te machucar." Ela, porém, fala: "Não me toque." E o corta com um golpe na cara. "Não atrase minha fuga." Tianchen está fugindo e percebe que nenhum infectado evoluiu ainda. Ele diz: "Então você pode matá-los destruindo suas cabeças ou suas espinhas." Não existe. Gao Fei, assustado, derruba seu primeiro zumbi. Aí, Duan Shuro aparece correndo atrás deles, pedindo por ajuda. Tianchen pergunta: "Por que está nos seguindo?" Ela responde, implorando para que a ajudem. Gao Fei, então, convence Tianchen a trazê-la, já que ela é uma colega de classe. Tianchen diz: "Se você quer vir, apenas faça o que eu mando." Os protagonistas olham para o portão da escola para fugir. Mas há muitos zumbis lá. Seria impossível sair por ali. Tianchen tem um plano. Ele vai usar o rádio da escola para atrair todos os zumbis. Assim eles poderão fugir. Enquanto isso, Duan Shuro pensa: "Eu vou destruir você." Zun Tianchen, por falar comigo daquele jeito. Ela pula em Gao Fei tentando seduzi-lo. Ela diz: "Você é o único em quem posso confiar. Tome cuidado perto de Tianchen. Fique de olho nele por mim." Ela pensa: "Esses virgens são tão fáceis de manipular." Gao Fei, porém, responde: "Eu tive muita sorte até aqui. Tudo graças a Tianchen." "Você está certa. Eu sou um cara incrível, mas não sou seu gado. Dobre sua língua antes de falar do meu amigo que está arriscando a vida por nós." Enquanto isso, Tianchen está dentro da escola. Ele joga uma lata para distrair os zumbis e entra na estação de rádio. Olha o rádio e percebe que a chave para ativá-lo não está lá. De repente, um zumbi aparece atrás dele e o ataca rapidamente. O zumbi é enforcado por Tianchen, que percebe que ele está muito forte. Ele deve estar na metade do estágio de evolução. Pensa Tianchen, impressionado com a rapidez da transformação. Ele sabe que não pode ser mordido, pois ainda não tem resistência contra o vírus. Ele vê uma agulha perto dele, pega a agulha e a enfia na cabeça do zumbi. O zumbi que estava atacando era uma garota que era chefe da rádio. Ela estava tricotando para o namorado quando o mundo mudou. Nosso protagonista se sente triste e diz: "Que pena." O anúncio na sala de rádio começa a chamar todos os zumbis para lá. Gao Fei abre o portão da escola e manda Duan Shuro guardar o portão enquanto espera Tianchen. De repente, um ônibus aparece. O motorista manda eles entrarem. Mas Gao Fei diz que vai esperar seu amigo. O motorista do ônibus diz: "Você é Gao Fei da turma 2. "Certo. Entre no ônibus." Gao Fei responde: "Tianchen ainda não chegou." Duan Shuro diz que Tianchen matou alguém dentro da escola e que os monstros vão sair se não fecharem o portão. "Não ferre com todo mundo por causa do louco do Tianchen?" ela diz. Gao Fei, determinado, responde: "Você é uma puta traidora. A porta não será fechada. Quem tentar fechá-la, eu derrubo." As pessoas no ônibus desistem e vão embora. Um zumbi ataca Gao Fei por trás, mas ele se defende colocando o machado contra a boca do zumbi. "Merda, eu não vou aguentar mais." E então seu amigo Tianchen aparece e o salva. Mais tarde, eles estão em uma furicultura. Gao Fei conta sobre o ônibus, mas Tianchen diz que isso poderia ser arriscado, pois alguém poderia estar infectado no ônibus. Ele também diz que precisam encontrar um lugar para descansar. Ele se lembra que na última vez havia um estudante com uma ferida escondida no ônibus que se transformou e atacou todo mundo, causando um acidente. Todos fugiram do ônibus.
Após isso, o som da batida atraiu uma horda de zumbis. Eles desesperadamente tentaram escapar. Tian Shen se lembra que, na época, seu amigo Gao Fei machucou a perna e não aguentava mais fugir. Agora, Gao Fei pergunta por que Tian Shen está viajando. Rápido, coma algo, ele diz. Nossos protagonistas chegam a um galpão. Eles entram cuidadosamente e começam a conversar. Tian Shen pergunta: quais são os seus planos? Gao Fei? Gao Fei responde: quero ir encontrar meus pais. Tian Shen diz: estou indo para a mesma direção, mas antes preciso encontrar alguém em uma cidade. Gao Fei zomba de Tian Shen perguntando: quando foi que você arrumou uma namorada? Aproveitando o abrigo, Tian Shen explica: na verdade, todos nós fomos infectados com o vírus dos monstros. No entanto, algumas pessoas conseguem resistir ao vírus e até mesmo controlá-lo. Controlando o vírus, é possível ganhar resistência a ele. Tian Shen, como você sabe tudo isso? Gao Fei pergunta. Tian Shen responde: não se preocupe com isso, apenas me copie. Vou te ensinar uma técnica de respiração que aumenta sua resistência ao vírus. Apenas foque calmamente em cada coceira no seu corpo. Isso é o vírus. Controle-o. O vírus vai se acumular em uma parte do seu corpo, e isso vai determinar o seu caminho para a evolução. Tian Shen percebe que seu vírus ficou focado em suas mãos, assim como em sua última vida. Ele reflete: isso significa que serei apenas, mais ou menos, em todos os aspectos. Mas agora tem uma vantagem. Descobri essa técnica de respiração antes de morrer, que acelera o controle do vírus e tem uma década de conhecimento antes de todos. Naquela noite, Tian Shen tem um sonho. Nele, está correndo com uma amiga nas costas, fugindo de uma horda. Ele vê uma ponte quebrada e pula, mas a garota cai das suas costas. Assustado, nosso protagonista acorda com Gao Fei abraçado a ele. Irritado, ele manda Gao Fei: vaza, e nunca mais chegue perto de mim enquanto estou dormindo. Algum tempo depois, Tian Shen está saindo com uma moto para salvar sua amiga desta vez. Ele avisa a Gao Fei: não deixe ninguém entrar. Gao Fei pergunta por que ele está tão determinado, mas Tian Shen não diz nada. Na verdade, essa garota era quem ele amava em sua outra vida. Chegando a uma loja de conveniência, 2 zumbis o atacam. No entanto, ele rapidamente corta a cabeça de ambos. Vão para o inferno. Ele diz: após derrotar os monstros, ele vê alguns zumbis rodeando um carro. Dentro, há uma mãe e sua filha. Um dos zumbis quebra o vidro e está prestes a atacá-las, mas Tian Shen joga o monstro contra a parede violentamente. Em seguida, ele derruba outro zumbi facilmente com um chute. A garotinha dentro do carro diz: esse cara é incrível. Tian Shen está evoluindo mais rápido que todos. Isso lhe dá uma enorme vantagem no começo. Ele elimina todos os zumbis e a mãe agradece sua ajuda, mas ele responde: não me agradeça tão rápido. Vocês precisam se esconder. Vão para a loja de conveniência ali na frente. A mulher pergunta: e você, nosso protagonista, responde: já estou indo. Tian Shen começa a jogar gasolina em um carro parado. Ele tem um pressentimento de que eles estão vindo. Quando a horda se aproxima, ele simplesmente joga seu cigarro no carro cheio de gasolina, explodindo todos de uma vez. A mulher escondida na loja se pergunta: quem é esse cara? Tian Shen entra na loja e pergunta à garotinha: aquela é sua mãe? Ela responde: na verdade, é minha irmã. Tian Shen entrega um urso de pelúcia que encontrou no carro para a menina, que fica muito feliz. A garotinha pergunta: você acha minha irmã atraente? Ele responde: sim. Por quê? A garotinha diz: então você quer ser meu cunhado? Acontece que minha irmã não tem namorado. Tian Shen cospe a água que estava bebendo e fala, envergonhado: crianças não deveriam falar esse tipo de bobagem. A mulher comenta: a sociedade mudou em um piscar de olhos. Ontem eu estava ensinando garotas, mas agora... Tian Shen a interrompe, eufórico, perguntando: você ensinava na escola, Shinsen? Ela responde, assustada: sim. Ele pergunta: você conhece Sun Ho Chuan? A mulher, surpresa com o entusiasmo de Tian Shi, pede para ele deixá-la ir. Após se afastar, ela diz que é professora dela e pergunta se ele a conhece. Tian Shen responde: somos amigos. Ele se lembra de que, nesse mundo, ainda não a conhece. A mulher o tranquiliza: não se preocupe. Xuan Xuan é muito esperta. Nada vai acontecer com ela. Ela se pergunta se Tian Shen é o namorado de Xuan Xuan e pensa: quem se importa? Aproximando-se, ela o beija como forma de agradecimento. A garotinha pergunta à irmã: não podemos seguir o grande irmão Tian Shen? Ele é um cara legal? Sua irmã responde: ele tem coisas para fazer. A menina começa a chorar e Tian Shen pergunta: você sabe dirigir? Ela responde que sim.
e ele diz: então se apresse. Vamos sair daqui. As duas, felizes, sobem na moto com ele. Tianchen pergunta à mulher: você sabe como roubar um carro? Ela responde: isso é ilegal. A polícia pode nos pegar. Tianchen aponta para um zumbi policial e fala: aquele policial ali que você diz? Ele pergunta o nome da mulher. E ela responde: Lu. Enquanto corta a cabeça de um zumbi pela metade, ele diz: esse mundo já se tornou algo além da sua imaginação. Nosso protagonista rouba a roupa do zumbi policial e comenta que ela deve protegê-lo de mordidas por agora. Ele dá uma arma à mulher e explica: a ordem nesse mundo acabou. Você precisa contar apenas com você mesma. Elas se despedem de Tianchen, dizendo que ele precisa voltar em segurança. Enquanto Tianchen atravessa o trânsito, ele percebe que sua moto não poderia passar por aquilo e decide seguir a pé. Em meio ao caos, ele encontra um carro policial e pensa que talvez haja uma arma ali. Ao abrir a porta, encontra uma pistola, mas também um zumbi dentro do carro. Ele rapidamente esfaqueia a cabeça do zumbi e pega a arma no carro. Continuando, vemos um cenário escolar onde algumas garotas estão escondidas na escola. Uma garota percebe um cara no trânsito lutando contra os monstros. Elas se surpreendem porque esse cara já derrubou muitos. Esse cara era Tianchen, que tinha atraído uma horda de monstros com o alarme do carro. Ele grita: eu vou sobreviver, não vou morrer aqui. Após lutar por muito tempo, o último zumbi vem para atacá-lo e ele grita: seu lixo, você não evoluiu nem para o segundo estágio e quer me matar? Ele o finaliza com um tiro. Uma garota na janela acorda a outra que estava dormindo, dizendo: ele derrotou todos os monstros. A garota que estava dormindo pergunta: e como ele está agora? Enquanto isso, Tianchen está sentado no carro meditando para controlar o vírus. Ele reflete que, após o primeiro estágio, os pontos de vírus reunidos irão formar um padrão e aumentar sua força física tremendamente. Tiancha em evoluir para o próximo estágio. Agora ele pode derrotar zumbis não evoluídos facilmente. Ele acha que tem o dobro da força de uma pessoa normal. Mas o mais importante agora é que sua imunidade está aumentando. Ele também libera o poder de ver objetos em 5 metros de distância, como uma visão aumentada. No mundo passado, o poder sensorial de Tianchen alcançava 1 quilômetro. Nosso protagonista parte para a escola agora. Ele sobe no muro da escola e derruba 2 zumbis rapidamente. Zombies normais já não são mais nada para ele. Enquanto isso, as garotas acham que vão morrer de fome e decidem andar pela escola. Elas se dividem entre as salas para encontrar comida. Uma das garotas encontra água, mas escuta um grito no corredor. Era sua amiga sendo perseguida pelos monstros. Quando ela a viu, já era tarde. Sua amiga já estava sendo devorada. O zumbi que estava mordendo sua amiga a vê e corre para cima dela. A garota, apavorada, corre pedindo por ajuda. Enquanto isso, Tianchen está cercado por monstros. Ele não esperava que tantos zumbis tivessem escutado o barulho de mais cedo. Ele decide usar suas pistolas. Ele mata todos os zumbis e percebe que um deles já estava evoluindo. Ele acha estranho porque a evolução era muito rápida. Ele vê 2 infectados batendo em uma porta. Por precaução, ele usa sua habilidade de detecção para checar os arredores e sente uma garota atrás da porta. Ele derrota os monstros e abre a porta. A garota, sorridente, pede comida e diz que está faminta. Ele pergunta para a garota se ela conhece Sun Ho-chuan. Ela responde que, claro, ela é a garota mais linda da escola. Tianchen vê um cordão na garota e pergunta, eufórico: onde você conseguiu esse cordão? A garota responde: ele é meu. Tianchen solta o cordão e pergunta: seu pai é Lung Heng? Ela, surpresa, fala: você conhece meu pai? Tianchen diz: sim, ele é meu amigo. Agora me siga. Vou te levar para ele. A garota responde: não quero ver ele, mas enquanto você me der comida, tudo está bem. Tianchen responde: então, tudo bem. Temos um acordo. Tianchen se lembra de sua outra vida e de como o pai da garota, Lun Henian, o salvou de um monstro evoluído. Lun Henian era muito forte, cortou o monstro e o salvou em 1 segundo. Tianchen pergunta: como você ficou tão rápido? Você evoluiu de novo? Sua tatuagem cobre uma área enorme. Lun Heng-an manda Tianchen praticar o exercício de respiração que ele o ensinou. É mostrado o mesmo cordão que agora ele viu na garota. Seu amigo Lun Heng-an diz que este colar era de sua filha e que não sabe se ela ainda está viva. Tianchen o conforta, dizendo que a filha de alguém tão forte deve ser tão forte quanto ele. Voltando para o presente, a filha de Lung Henia está concentrando sua técnica de respiração que Tianchen a ensinou. Antes de Tianchen reencarar o tio Lu, que era seu amigo e mestre, ele ensinou essa técnica de respiração apenas para ele.
Agora, depois de reencarnado, ele está passando isso diretamente para a filha do seu mestre. Será isso desse um prédio ensanguentado? Escutamos um barulho e vemos um zumbi em processo de evolução. Uma sombra aparece. É o monstro evoluído. Tianxin entrega a arma para a filha de Longuenha e pergunta: "Você sabe como usar isso?" Ela responde: "Meu pai me ensinou." "Isso é bom. Você vai se acostumar rapidamente." "Talvez seja porque já vi muita gente morrer," ela diz. Nosso protagonista fala: "Só fique aqui treinando sua respiração. Enquanto você não fizer nenhum barulho, não deve ter problema." A garota pergunta: "Você usou essa técnica de respiração para derrubá-los?" Tianxin diz: "Você viu." A garota responde: "Sim, fiquei surpresa com aquilo. Eu quero ser tão forte quanto você." "Ok, então se você quer isso, pratique aqui." "Onde fica a sala de eletricidade?" Ela responde: "É no porão, atrás do armazém, mas está muito escuro lá." Leve uma lanterna. Tianxin usa sua habilidade de detecção e não encontra nenhum infectado. Ele usa uma corda que havia encontrado no carro policial para descer do terceiro andar, escala pela parede do prédio e não vê nenhum infectado nos corredores. No terraço, Tianxin tem um sentimento estranho. Ele fica desconfiado. Algo parece não estar certo. Será que algum infectado realmente evoluiu? Chegando mais perto, Tianxin usa a habilidade de detecção, porém não encontra nenhum infectado nos arredores. Ele se pergunta se enganou. Tianxin abre a porta e aponta sua arma para frente. O porão é bem grande. Ele não pode baixar a guarda, pois acredita que sua habilidade de detecção pode ter falhado. Ele continua andando, mas algo parece estar o seguindo. O monstro mantém seu olhar em Tianxin, mas ele não o percebe. Tianxin entra em uma sala e encontra outro zumbi. Antes que o zumbi consiga reagir, Tianxin dá um tiro em sua cabeça. De repente, um monstro aparece em suas costas. Tianxin foi pego com a guarda baixa. O monstro está prestes a acertá-lo com um soco. Tianxin olha para trás e fala: "Que merda, um infectado nível 2. O monstro nível 2 desfere um soco forte contra Tianxin. No entanto, ele consegue desviar para o lado e o monstro acerta o chão. Tianxin se afasta deslizando e diz: "Que merda, eles evoluem tão rápido." Os ossos de um infectado level 2 são extremamente duros, especialmente a cabeça. Se ao menos eu tivesse uma arma pesada. Tianxin usa seu pé de cabra e bate com toda a força na cabeça do monstro, mas não tem efeito nenhum. Ele decide sair do prédio e começa a correr. Sobe as escadas enquanto o monstro embaixo começa a gritar. Tianxin provoca: "Você acha que ainda pode me matar depois de me seguir até aqui?" O monstro tenta socá-lo novamente, mas ele desvia e diz: "Em uma área aberta, eu tenho espaço suficiente para lutar com você sem pressa." Tianxin acerta o queixo do monstro com sua arma e o derruba da sacada. O monstro gira pela força da batida e cai com a cabeça no chão. Tianxin olha para baixo e, em alguns segundos, o monstro se levanta novamente e começa a dar um grito ensurdecedor. Toda a escola pode escutar o grito. Isso está atraindo uma horda enorme para Tianxin. O protagonista reconhece que o monstro está tentando chamar mais infectados para a área e pula em sua direção dizendo: "Eu não vou permitir." Com seu pé de cabra, Tianxin usa toda a força da queda para acertar a cabeça do infectado, mas o monstro ainda assim parece resistir ao impacto. Então Tianxin não para de bater na cabeça do monstro. 1 golpe, 2 golpes, 3 golpes e grita: "Apenas morra." Tianxin percebe mais monstros se aproximando e decide subir as escadas para ter uma vantagem de terreno. Enquanto pensava, o monstro se levanta e rapidamente dispara outro soco em sua direção, porém ele desvia e sai correndo dali, gritando: "Recuar." Dentro da escola, o zumbi nível 2 é seguido por mais infectados normais e Tianxin se esconde em uma sala. Ele usa seu poder de detectar os mortos-vivos por trás da parede. Rapidamente puxa sua arma e atira no zumbi nível 2, que cai no chão com o impacto. Dá bala em sua cabeça. Então, ele elimina os mais fracos com seu pé de cabra facilmente. O zumbi nível 2 começa a se recuperar do tiro, ainda com a bala na cabeça. Ele olha para Tianxin, que pensa: "É claro, uma pistola não mataria um nível 2, mas o impacto vai deixá-lo um pouco mais lento." Tianxin pula e acerta a cabeça do monstro com uma porrada exatamente onde a bala estava cravada. Então, o crânio duro do monstro é explodido e ele cai no chão,
morto. Após derrotá-lo, ele fala que a parte assustadora desses infectados nível 2 é que eles podem se esconder para atacar e também chamar por ajuda. Continuando, é hora de ir ligar a eletricidade. Olhando pela janela, ele vê uma quantidade enorme de infectados e diz: esse cara traiu a escola inteira para o primeiro andar. Ele continua andando e vê uma sala médica. Chang-Xin entra na sala e pega alguns suprimentos. Era exatamente o que ele precisava. Ele pega garrafas de álcool médico e começa a jogá-las pela janela. Elas caem na cabeça dos zumbis e no chão. Então, com sua última garrafa, Chang-Xin usa um papel em chamas para explodir todos os monstros no primeiro andar. Bum! Todos os monstros são vaporizados em um instante. A garota que estava com ele vê as chamas de longe e também percebe que a eletricidade voltou. Usando o rádio da escola, Tianxin faz um anúncio. Su-Hu, Xuan, eu estou aqui para te salvar. Se você ainda está na escola, apareça no portão amanhã de manhã. Eu estarei esperando por você lá. Você deve achar estranho porque somos estranhos, mas acredite em mim. Encontrando a filha do seu mestre, ela diz: eu escutei seu áudio. Então a irmã Su nem te conhece? Agora eu entendi. Você gosta dela. A garota imagina que Tianxin era um stalker apaixonado e que foi amor à primeira vista. Nosso protagonista bate na cabeça dela e diz: pare de falar besteiras. Agora vai descansar. E amanhã nós vamos sair pela manhã. Na manhã seguinte, a garota acorda e Tianxin fala: já é manhã. Vamos. Ele vê duas garotas no portão e corre imediatamente, pensando que uma delas era Xuan Chuan. Ele se aproxima delas e grita: Xuan Chuan. Quando elas se viram, ele se assusta. São duas garotas estranhas. Ele fica em choque. Após se recuperar, ele pergunta às meninas se elas sabem onde Su Hu Chuan está. Elas respondem que não sabem e começam a tentar seduzir Tianxin. Mas ele, com um olhar assustador, fala: vamos sair daqui. O hamster da garota faz um barulho ao se aproximar de uma das meninas. Então Tianxin pergunta: você foi mordida? A outra garota fala para sua amiga: quando você foi mordida? Por que não me contou antes? Ela responde: não, eu não fui. Tianxin percebe que isso aconteceu mais ou menos 1 hora atrás. Ele saca sua arma e a garota fala: foi só um arranhão. Sua amiga empurra, gritando: sua idiota, você vai me matar. Então ela implora a Tianxin: eu não fui mordida, me deixe ir com vocês. A garota caída no chão segura seu braço e diz: sua ingrata, eu dividi a água com você. A outra, assustada, responde: me deixe ir. Por que você me segura? Implora a Tianxin para não deixá-la com esse monstro. A garota simplesmente morde o ombro dela por sua traição e diz: agora você vai ser um monstro também. Hahaha. Tianxin dá as costas às duas e vai embora. Ele vê que sua moto sumiu e também repara um hamster no ombro de sua amiga. O que é isso? Ele pergunta. Ela responde: ele é Shangalbo. Ele é muito especial. Talvez seja útil no futuro. Tianxin diz: eu posso sentir alguma coisa vindo dele. Acho que ele evoluiu. A garota pergunta: como você sabe tanta coisa em apenas 4 dias? Se eu dissesse que voltei no tempo, você acreditaria? Ela responde: sim, eu iria. Tianxin diz: esqueça isso. Vamos prestar mais atenção no futuro agora. Tianxin escuta um barulho e fala que é um tiroteio. A garota não consegue escutar, mas diz que tem uma estação de polícia ali perto. Ele fala: vamos lá dar uma olhada. A garota concorda. Com a polícia deve ser um lugar seguro. Tianxin ri. Na estação de polícia, vemos os policiais atirando contra os zumbis, tentando mantê-los longe do prédio. Muitos monstros são derrubados pelos policiais, mas eles ainda são muitos. Tianxin e sua amiga observam de longe. A garota se encolhe no chão e reclama: eu pensei que seria seguro aqui. Por que não ajudamos? Tianxin responde: não existem mais lugares seguros nesse mundo. Você só pode contar com você mesmo. Eles continuam andando e a garota pergunta: aonde vamos? Tianxin responde: lá em cima. Ela insiste: não vamos mesmo ajudar. Tianxin faz sinal de silêncio e começa a detectar os monstros no prédio. Ele diz: espere aqui e não baixe a guarda. Ele entra na sala e vê 3 zumbis.
rapidamente vai em direção a eles e corta a cabeça de dois sem problemas. Ele desvia de um soco do outro e depois devolve um soco no infectado. Enquanto isso, o hamster detecta algo e grita. A garota fala, quieto. Então Tianchen sente algo atrás da garota e grita, atrás de você. Neste instante, ela olha para trás e vê um zumbi nas suas costas a observando. Tianchen lutava com outro zumbi enquanto isso. O monstro tenta bater nele, mas ele bloqueia e dá um tapa no zumbi, jogando-o para trás. Após isso, ele rapidamente segura a cabeça do monstro e torce seu pescoço. Então grita para a garota, atire agora! Ela, com medo, cai no chão e bum! Atira na cabeça do monstro. O monstro cai no chão perto dela. A garota, ainda assustada após ter matado o zumbi, é ajudada por Tianchen a se levantar. Ele diz, você tem que prestar atenção nos arredores quando estiver lutando, mas parabéns por derrubar seu primeiro infectado. A garota fica orgulhosa. Eles se movem para a sacada para poder ver a estação policial. A garota pergunta novamente, por que você não vai ajudá-los? Tianchen diz, isso é uma cidade. Eles são apenas 10 pessoas. Como vão lutar contra dezenas de mortos-vivos sozinhos? Seria suicídio tentar ajudar. Ela pergunta, então por que não vamos embora? Ele responde, nós precisamos esperar. Vamos buscar as armas depois que eles saírem. A cena corta para a estação de polícia. Os policiais estão lutando contra os monstros e um deles diz, estamos sobrecarregados, não vamos durar muito. O chefe ordena, todas as unidades, vamos nos preparar para a retirada. No prédio, Tianchen e a garota perceberam que os policiais saíram. Enquanto os policiais lutavam, eles buscavam alguns itens pelo prédio. Tianchen dá a última munição para a garota e diz para guardar, explicando que era melhor usar ataques físicos para economizar munição. A garota diz certo e tenta dar um ataque em direção a Tianchen. No entanto, ele segura o ataque com 2 dedos e devolve um tapa nela. A garota pergunta, você me disse mais cedo que infectados podem evoluir, mas ainda não encontramos nenhum. Ele responde, estatisticamente, apenas 1 em 100 irá evoluir para o segundo estágio. Ele explica, embora o segundo estágio deixe eles bem mais fortes, eles ainda estão no limite das capacidades humanas, mas eles aprendem a se esconder e chamar por ajuda. Por isso, armas pesadas são úteis para lutar contra eles. Quanto aos acima do nível 2, não vamos encontrar eles tão cedo. Ela pergunta, quanto tempo eles levam para evoluir? Ele responde, os de primeiro estágio precisam de 1 semana a 1 mês para evoluir. Aquele que encontrei no porão era um caso especial. Nossos heróis roubam um carro e vão para a estação de polícia. Tianchen diz para ela prestar atenção nos arredores e limpar sua mochila para entrar lá. Enquanto isso, um homem os observa. Esse homem conta para seu chefe que os policiais e os mortos saíram e que um casal entrou na estação. Ele comenta que a garota é bem bonita. Seu chefe então fala, vamos para lá procurar umas armas e pegar essa garota. Eles são um grupo de 4 homens e estão indo atrás de Tianchen. Enquanto isso, dentro da delegacia, eles olham para a bagunça que está lá dentro e concluem que os policiais levaram as armas. Mas Tianchen quer tentar checar no armazém e eles se separam. Tianchen usa sua detecção para ver se existem infectados por perto, mas não encontra nada. No entanto, ele consegue detectar o armazém de armamento. Ele chuta a porta e a abre. Dentro do armazém, ele vê que deu a sorte grande. Encontrou o equipamento apreendido da polícia, o que é basicamente uma mina de ouro nesse mundo. Significa muitas armas para ele. Ele continua procurando por coisas boas lá. Por outro lado, a filha do seu mestre está sentada sem encontrar nada útil. Ela escuta um barulho e pensa que é seu amigo, mas na verdade eram os caras que estavam observando eles. Ela percebe que não era Tianchen e se esconde em um armário. Um dos homens grita, chefe, tem um armazém aqui! O outro homem bate na cabeça dele e fala calado, eles vão descobrir que estamos aqui. A garota escondida se impressiona por eles estarem a seguindo. Eles começam a vasculhar o armazém e falam, não tem nada útil aqui. Um deles diz, vamos ver em outro lugar. De repente, as portas do armário onde Lu Lanxia se escondia foram abertas. Eles a encontraram.
o homem com um sorriso maligno olhando para ela. Enquanto isso, Tian Shen enche sua mochila de armas. Ele sai do armazém e sente que algo está errado. Ele escuta dois caras falando. Eles dizem: será que aquele cara com o bastão é Durang? O outro responde: não se preocupe, nosso chefe é um campeão de MMA. O outro diz: e se ele tiver uma arma? De repente, Tian Shen aparece das sombras e dá uma cotovelada na cabeça de um, e finaliza o outro. Tian Shen se preocupa. Lu Lancha pode estar em perigo. Enquanto isso, Lu Lancha aponta a arma para os caras que a encontraram. O homem diz: garota, quando estiver cansada, você pode colocar sua arma para baixo. Não vamos te causar nenhum mal, só queremos conversar. Ela responde com raiva: não temos nada para conversar. Se vocês se mexerem, eu vou atirar. Então ela puxa o gatilho, mas a arma não funciona. Os homens percebem e vão para cima dela. Um deles segura seu braço e diz: para atirar, você tem que desligar a trava de segurança. E sussurra perto do ouvido dela: o que você acha de sair comigo? A garota, com muito ódio, segura o cara e dá uma joelhada nas partes íntimas dele, gritando: nos meus joelhos não existem travas de segurança. O homem cai no chão gemendo de dor e seu capanga pergunta se ele está bem. Lu Lancha corre para fora da sala ofegante. O homem corre atrás dela, agarra-a pela gola do casaco e grita: volte aqui! Ela implora: me deixe ir! O homem aponta a arma para a cabeça dela e diz: não se mova ou vou atirar. De repente, ele escuta um barulho. Passando pelo corredor está Shang Biao, o hamster. Ele corre para cima do homem e entra em sua calça, começando a morder sua perna. Isso dá a chance para Lung Lancha mordê-lo também. O homem recua e Lung Lancha consegue escapar. Ela começa a correr, mas Shang Diao é agarrado pelo homem. O hamster morde a mão dele, que grita e o solta. Ao ver que o hamster pertencia a um lancha, o homem começa a atirar em sua direção. Enquanto o homem dispara, a garota pula para um corredor e cai da escada. No final da escada, uma mão se estende a ela. Era seu amigo Tian Shen. Ele pede silêncio. O homem que atirou grita: saia daí, garota! O chefe deles chega correndo e pergunta: onde está aquela garota? Seu capanga responde: ela subiu as escadas. Ele continua: ela não pode ter ido longe. Nossos irmãos estão lá em cima. O chefe pondera: nossos irmãos devem ter escutado os tiros. Se não vieram, significa que talvez já tenham sido derrotados pelo outro cara. Tian Shen repara que a perna de Lu Lanxin está machucada e diz: venha, vou te carregar. A garota, envergonhada, é carregada pelo protagonista. Ele alerta: não temos mais tempo a perder. Aqueles tiros com certeza vão atrair infectados. Após Tian Shen cruzar o corredor, ele percebe que está cercado. Os homens que ele derrubou no andar de cima estão lá apontando uma arma para ele, e embaixo, os que o seguiam também o ameaçam. Tian Shen e Lung Lancha estão cercados. O chefe dos homens diz: são 4 contra 2. Você não tem chance. Tian Shen esconde Lung Lancha nas suas costas e pensa: não tenho outra escolha. Nesse momento, ele usa seu vírus. Sua tatuagem sobe pelas mãos até o braço. Lung Lancha repara no que está acontecendo. Nosso protagonista dispara como um raio em direção ao homem armado. O homem atira, mas Tian Shen consegue desviar da bala. O homem grita: como isso é possível? Como alguém consegue desviar de uma bala? Tian Shen esmaga seu rosto, jogando contra a parede, matando no impacto. Um dos homens que o cercava por trás atira em Tian Shen, porém ele desvia novamente e dá um chute que derruba o segundo homem da escada. Nossos protagonistas correm para uma janela e Tian Shen manda-lhe um lanchão pular. Como ela hesita, ele a empurra. A garota cai em uma lata de lixo que estava embaixo da janela. Agora Tian Shen vai lutar contra os 3 homens sozinho. Ele puxa suas facas e pensa: preciso acabar com isso rápido. Não consigo mais aguentar o poder do vírus. Os homens atiram nele, mas ele desvia de todas as balas, movendo-se como um flash aos olhos deles. Um deles exclama: ele é um monstro. Tian Shen avança para perto do chefe, usa sua faca para cortar seu braço e o nocauteia com um chute. Em seguida, vai em direção aos capangas.
Usando sua faca, corta os dedos dos homens, que começam a gritar de dor. Ele os agarra pela garganta e os levanta dizendo: Eu não gosto de matar humanos, mas vocês trouxeram isso a si mesmos. O protagonista sente uma horda se aproximando. Ele solta os dois no chão e diz: Matando você, e só vou sujar minhas mãos. Vou deixar a natureza cuidar disso. Os tiros foram muito altos. Não é mais seguro ali. Shang-Chi pula da janela e vê que os infectados já se encontram do lado de fora. Ele puxa sua faca e começa a derrubar os monstros, mas nesse instante começa a sofrer o rebote por usar seus poderes do vírus. Ele não aguenta mais se mover. Parece que dessa vez a sorte não está comigo. De repente, uma luz atinge seu rosto. Elon lancha chegando em um carro, atropelando todos os monstros. Ele entra no carro e foge antes que os monstros cerquem o veículo. Finalmente conseguem escapar. Os homens ainda vivos dentro do prédio observam. O chefe diz: Ele vai me pagar. Um deles se espanta ao olhar pela janela. Existe uma horda gigante em volta do prédio. No dia seguinte, Lung lancha a corda e chama: Irmão, Tianchen. Não o encontrando, ela olha para fora do carro e escuta: 995, 996. Ela o chama: Tianchen. Ele responde: 997. Me dê um minuto. 998. 999. Mil. Ele termina suas flexões e diz que está suando muito, orgulhoso por ter feito 1000 flexões sem usar o vírus. Num lanchão pergunta se ele já se recuperou. Ele responde: Minha recuperação está quase completa. Em mais 2 dias vou estar 100%. Agora vamos, tem um posto de gasolina ali. Chegando no posto, ambos saem do carro e Tianxin sente que alguém é ali. Ele nota que a porta está fechada com 2 barras de aço e deduz que deve haver alguém lá dentro. Ele diz: Prepare a arma. Vamos verificar isso. Usa seu poder para checar se há algo perigoso no prédio e sente algo, mas não tem certeza se está vivo ou morto. Então quebra o vidro para entrar e encontra um homem caído no chão, ferido, porém, ainda vivo. Ele pergunta ao homem se está ferido. O homem responde: Sim, minha mão direita. Tianxin vê que a mão do homem tem uma mutação que nunca tinha visto antes. Ele usa sua faca para remover algo que estava na pele do homem. Era um cristal vermelho, na verdade, um pedaço do meteorito. Lun Lan fica chocada e fala: Um pedaço do meteorito? Tianxin pergunta se ela se lembra da chuva de meteoros de antes. Essa pedra é um pedaço do meteorito que é a origem do vírus Ebola. Nós só estamos vivos porque temos certa imunidade ao vírus e não tocamos no meteoro. Enquanto não tocarmos nele, estamos bem. Isso vai ser útil mais tarde. Ela pergunta: Mas e ele? Tianxin diz que ele já está morto e que era um milagre ainda estar se movendo. O dedo do homem morto se move. Tianxin percebe e grita: Ele ainda está vivo. Recuem. O homem se levanta como infectado e vai em direção a Tianxin para mordê-lo. Tianxin o empurra com toda a sua força contra a parede. Ele puxa sua pistola, coloca na boca do monstro e atira, explodindo a cabeça do zumbi. Tianchen pede perdão após isso. Após derrubar o monstro, ele diz: Nunca pensei que teria tanta sorte. Na minha vida passada, um pedaço do meteoro era inestimável. Uma pessoa comum nunca conseguiria colocar a mão nisso. Ele guarda o pedaço do meteoro por agora. Eles saem do posto e vão para o carro. Luman pergunta se o meteoro não é perigoso. Ele responde com uma pergunta: Você sabe quem lhe ensinou o exercício de respiração? Foi o primeiro homem que se fundiu com o meteorito. Em choque, Luman pergunta: Ele virou um monstro como aquele homem. E ele fala: Humanos que não se fundiram ao meteoro só podem evoluir 3 vezes. Uma vez que um humano chega no nível 3, ele chega ao seu limite humano. Apenas após isso, ele pode aguentar o poder do meteoro e fazer esse poder se tornar seu. Ela pergunta: Alguém já se fundiu ao pedaço de meteoro? Ele diz: Não por agora. Então, como você sabe disso? Ele responde: Vim do futuro. Ela responde: Faz sentido. Na última vez, Tianxin nunca foi capaz de encontrar um pedaço de meteoro até sua morte e também nunca pensou que acharia um pedaço tão fácil. Dessa vez ele vai escalar até o topo com isso. Nossos protagonistas finalmente voltam para o galpão que Gao Fei estava esperando.
Ele os recebe feliz. Gao Fei percebe uma garota com Tianxi e pergunta: essa é a sua garota? E ele responde: não. Isso deixa Luma irritada. Gao Fei chega perto do protagonista e fala: você tem um gosto bem peculiar, hein? Me pergunto aonde você raptou essa loli. A garota, com olhos queimando de ódio, manda Gao Fei parar de falar merda e pisa com toda a força em seu pé. Gao Fei grita de dor e chora. Tianxin pergunta: alguém apareceu aqui nesses últimos 2 dias? Gao Fei responde que não, e que estava bem quieto por ali. Tianxin diz: então elas não vieram para cá. Gao Fei pergunta: quem não veio para cá? O protagonista manda ele esquecer isso. O protagonista apresenta os dois. Essa é a filha do meu mestre e esse é Gao Fei, meu irmão. A garota parece não gostar de Gao Fei e vira o rosto para ele. Gao Fei pergunta se Tianxin encontrou sua mulher. Ele responde que a cidade está uma loucura e que seria difícil achá-la. Gao Fei pergunta: então o que vamos fazer agora? Tianxin fala: você queria ir para sua cidade natal ver sua família? Mas você precisa estar mentalmente preparado. Gao Fei, um pouco relutante, diz que sabe disso. Mais tarde, nossos protagonistas vão dormir. Na cama, Luna e Gao Fei estão em sono profundo, mas Tianxin está usando sua técnica de respiração para controlar o vírus Ebola. Ele está estimulando o vírus a evoluir em seu corpo. Ele pensa que estimular o vírus agora irá aumentar a velocidade de sua evolução, mas os efeitos colaterais podem ser terríveis. Feridas não são importantes. Na verdade, elas irão deixar o vírus cada vez mais forte em seu corpo. No entanto, se o sistema imunológico de Tianxin não suportar o vírus, ele pode se transformar, ou, pior, se transformar em um infectado evoluído diretamente. Ele conseguiu suprimir o vírus antes de chegar no estágio 3, mas sua maior recompensa parece ser o meteorito. Ele tem mais ou menos 200 gramas. Na sua última vida, apenas Xuan Xuan teve a sorte de se fundir com um pedaço do meteorito grande, que pesava apenas 100 gramas. 200 gramas é bastante. Gao Fei o interrompe dormindo. Ele fala dormindo a Yan: você não pode. Ah, peitos. Tianxin pensa que ele é realmente um idiota sem preocupações. Então ele vai se deitar. Afinal, é hora de descansar. No próximo dia, Tianxin é o primeiro a acordar. Ele faz 3.000 flexões na cama antes de começar o dia. Ele se levanta e diz que deu uma boa recuperada. Ele repara que Lulan está acordado e diz: se levante, é hora de irmos. Antes de ir, ele precisa dar alguns equipamentos para eles. Nós temos 5 armas. Cada um pega uma e vou deixar uma sobrando no carro. Lulan diz que quer 2 armas. O protagonista responde: você não tem mira ou foco para carregar 2 armas. Uma vai ser suficiente. Ele dá uma roupa de combate para Gao Fei, que reclama que a roupa é bem feia. Tianxin diz que o que importa é mantê-lo seguro. Gao Fei concorda e Tianxin manda eles manterem as adagas sempre com eles. Os dois gritam para salvar sua vida em situações críticas. Por que Tianxin sempre fala isso? Ele responde: que bom que vocês sabem. Então eles pegam o mapa e veem que vai demorar mais ou menos 12 horas para chegar à cidade natal de Gao Fei. Tianxin diz que vai demorar mais, porque precisam desviar do centro da maior cidade do país. 80% das pessoas são infectados. Quantos zumbis você acha que tem lá? 9,6 milhões de zumbis. É o playground dos monstros e um inferno para nós, humanos. O protagonista diz que, na verdade, vão pegar o caminho mais longo e dirigir pelas montanhas, porque é relativamente mais seguro. Eles só vão dirigir 8 horas por dia. O resto do tempo será usado para descanso e treinamento. Se tudo for bem, devemos chegar lá depois de amanhã. Mas antes de ir, ele coloque os preguiçosos para treinar. Após isso, os dois estão mortos de cansaço no chão. Tianxin reabastece o carro. Seus amigos falam que estão mortos. Vocês treinaram usando o vírus e já estão cansados? Gao Fei fala: 500 flexões. Você é mesmo humano? Lulman diz que Tianxin fez 1.000 antes de ontem e 3.000 hoje. Quando vocês forem progredindo, seus corpos também vão. Então, bater o recorde mundial de flexões, que é 3.800, vai ser uma coisa simples para vocês.
Agora vamos. Entrem no carro. Nossos protagonistas vão para a estrada. Tianxin dirige o carro enquanto seus amigos estão exaustos e dormindo. Algum tempo depois, Gao Fei acorda e pergunta: Tianxin, você quer trocar? Eu posso dirigir e você descansa. Tianxin pergunta se Gao Fei sabe dirigir e ele responde: claro. Eu dirigia muito com meu pai. Tianxin diz: ok, apenas não jogue a gente do barranco. Algum tempo depois, Tianxin está dormindo no banco de trás. De repente, uma freada brusca acontece. Tianxin é jogado para o lado e bate a cabeça no banco. Ele pergunta: Gao Fei, você realmente sabe dirigir? O que está acontecendo? Gao Fei responde: o caminho à frente está todo bloqueado. Lu Man fala: isso não justifica uma freada dessas. Tianxin olha para a frente e grita: Gao Fei, rápido! Um zumbi bate na porta do carro e vemos que muitos infectados estão cercando o veículo. O som dos monstros se torna ensurdecedor. Os protagonistas se assustam. Tianxin diz: o que você está fazendo? Pise no acelerador agora. Gao Fei rapidamente passa com o carro através dos monstros em direção ao barranco. Ele atravessa as proteções da estrada, mas os infectados ainda estão atrás do carro. Tianxin diz: rápido, eles estão nos alcançando. Droga, é difícil ir rápido nesse terreno. Tianxin grita: merda. Preparem-se para lutar. Os infectados ainda estão perseguindo o carro. Tianxin abre o teto do veículo, pega suas pistolas e começa a disparar contra os monstros. Ele grita: é hora de morrer.